prova de 2020, acho que foi, né? A URGS. Então, hoje vamos dar sequência, tá? Hoje nós vamos pegar algumas questões um pouquinho mais complicadas, tá? Então prepare-se, né? Porque com calma a gente vai explicando, vai devagar, vai mostrando, tá? Ó, primeira questãozinha já está aí na tela. Bom, essa questão que vocês estão vendo na prova de 2020 foi considerada de nível elevado, né? Porque muitos não acertaram a questão. Tá? Mas ela é uma questão bem tradicional, uma questão que volta e meia aparece, né? Como eu já falei várias vezes para vocês, essa prova da URGS ela é uma prova bastante técnica, né? Então, eles perguntam coisas assim, conteúdo mesmo, né? A gente costuma rotular a prova da URGS, é uma prova conteudista. Bom, ó, vejam essa questão aqui. Essa questão, deixa eu explicá-la para vocês primeiro. Eles vão nos perguntar qual a fórmula do ácido cítrico, né? Então, qual a fórmula do ácido? Claro que levou vantagem, por exemplo, quem lembrou da fórmula, mas isso aí é muito raro acontecer, né? Vou dizer para vocês, nem eu me lembraria da fórmula do ácido cítrico. Bom, de qualquer maneira, como é que a gente descobre uma fórmula, né? Uma fórmula molecular, sabendo, por exemplo, gente, os percentuais, como mostra aqui, ó, os percentuais de cada elemento químico presentes nessa fórmula, tá? Como é que se descobre a fórmula? Bom, é matemática, tá? Matemática, eu vou mostrar para vocês como é que se faz. Fazendo uma, a gente faz todas. Bom, então, o que essa questão ela está nos fornecendo? O que ela nos fornece, né? Para a gente poder chegar à conclusão de que qual a fórmula da substância. Vejam, vou ler com vocês aqui, ó. O ácido cítrico presente em quase todos os seres vivos é um ácido fraco, encontrado em grande quantidade nas chamadas frutas cítricas, né? Laranja, limão, maracujá, abacaxi, só coisa boa. Sabe-se que a sua fórmula molar, que é a sua massa molar, melhor dizendo, é 192, tá? Bom, então vejam, ó, eles estão nos fornecendo o mol da substância, a massa do mol, a massa molar, 192 gramas. Espera um pouquinho, vamos devagarinho. Ora, gente, já daria para a gente eliminar algumas alternativas, certo? Só sabendo o mol da substância. Aí vocês me perguntam, mas como assim, Paulo? Ó, como são dadas as massas desses elementos, né? Ali, ó, vocês têm aqui, ó, dados. Carbono 12, oxigênio 16, hidrogênio é 1. Como é que a gente poderia ter já assim, uma prévia, né? De qual seria a fórmula? Pelo menos já daria para eliminar algumas alternativas. De que maneira? Assim, ó, pegando cada uma dessas fórmulas, calculando a massa. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Vamos pegar a letra A, tá? Ó, a letra A, eu tenho lá C5H5O7, né? Calculando a massa disso aí, eu vou ter o seguinte, ó, carbono. A massa do carbono fornecida é 12 vezes 5, né? São 5 carbonos, vai dar um total de 60 gramas. A massa do hidrogênio é 1. Como na fórmula existem 5 hidrogênios, 1 vezes 5 dá 5.
E a massa do oxigênio é 16 vezes 7, né? 7 vezes 6, 42, com 4. 112. Ó, 112. E aí eu somo. Tá? Então vai dar, ó, 5 mais 2 dá 7. Vejam que já não fechou, ó. Tem que terminar em 2, né? 192. Já nem continuaria, porque eu já vi que não é essa a forma. Então daria 7, 6 mais 1, 7 e 1, ó. 177 gramas. Com certeza não é a letra A. Tá? Então a gente faria isso para cada uma das alternativas. Aí, mas Paulo, e aí o que vai acontecer? Eu vou dizer o que vai acontecer. Se eu fizer assim, eu vou ficar, no mínimo, com 2 alternativas cuja massa dá 192. Tá? Como eu já disse para vocês, ó, gente, essas questões elas são montadas, elas não são feitas de qualquer maneira. Tá? Então, no mínimo, nós vamos ter 2 fórmulas cuja massa total é 192. Tá, mas aí já ajudou, né? E vejam, eu tinha 5 alternativas. Vou ficar só com 2. Bom, aí tem que ter o santo certo, né? Para chutar na alternativa certa. Bom, então, essa é uma maneira de fazer. A outra maneira, gente, é a seguinte. É pensar a coisa de forma matemática. Gente, olha só. Se 192 gramas é a massa de todo o composto, então isso corresponde a 100%. Não é? Agora vamos pegar só o carbono. Ó. Só de carbono aí dentro tem 37,5%. Logo, a massa do carbono total aqui dentro é X. Calculando o valor de X, dá 72 gramas de carbono. Ok? Ah, mas quanto é que vale cada carbono? O problema diz, ó, vale 12. Então, são 72 gramas a massa total, dividido pela massa do carbono, que é 12, eu encontro 6. Então, o nosso composto tem que ter 6 carbonos. Vejam que eu já eliminei a letra A, eliminei a letra B, que tem 5 carbonos, e eliminei a letra E, que tem 7. Estão entendendo até aí? Ah, então, a gente consegue fazer. O próximo que eles nos dão, o percentual é o oxigênio. Ó. É o oxigênio, certo? Deixa eu tirar aqui da minha frente uma coisa que fica aqui que me atrapalha. Tá. Ó, o próximo é o oxigênio. E vocês vão lá e vão fazer a mesma coisa. Ó. Bom, se 192 gramas é a massa de todo o composto, o todo é 100%. De oxigênio tem 58,3%. Isso corresponde a Y gramas de oxigênio. Calculem o valor de Y. Deixa eu tentar me lembrar quanto é que dá. Eu falei que eu faço aqui. Chutando, eu já faço a continha aqui. Já digo para vocês. Ó, então, vamos ver. É 192 vezes 0,50. Ó, isso aí dá 112. Ok? 112. Vou colocar aqui, ó. 112. 112 o quê? Gramas de oxigênio. Agora eu vou descobrir quantos oxigênios tem aí, né? Bom, 112 dividido pela massa do oxigênio que eles deram aqui, ó. Então, dividido por 16. Certo? Já faço aqui. Nós já vamos ter a resposta. Quer ver? 112
dividido por 16, igual a 7. É igual a 7. Então, vejam, esse nosso composto tem 7 oxigênios, 6 carbonos e 7 oxigênios. Resposta, letra C. Porque na letra D tem 8 oxigênios. Ó. Viram? Então, isso é uma questão técnica. A gente não tem, assim, como é que se diz, conceitos para serem aplicados, nem nada. Não, você tem que aplicar uma técnica, né? Se eu tenho a massa toda e o percentual de cada elemento, vocês viram que nem precisou fazer o hidrogênio, né? Certo? Qual seria o percentual do hidrogênio, só para a gente descarregar a consciência? Eles não deram. Deram sim, ó. Se são 3 elementos que tem aí. Um é 37,5. O outro é 58,3. Soma os dois, dá 8. 15 vai 1. 6 mais 3, 9. 95,8, né? O total dos dois. Claro que o total sempre é 100%. 100 menos 95,8. Então, o percentual do hidrogênio é de 4,2%. Mas viram que não foi necessário fazer, né? Com 2, se tem 3 elementos, eu descubro 2, então já está resolvida a questão. Tá? Entenderam? Conseguiram? Tranquilo? Vocês têm alguma perguntinha? Sim, Então, tá. Vejam, essa foi uma questão considerada de nível elevado. Tá? Acontece também o seguinte, né? Porque nós todos estamos sofrendo isso, né, gurias? Que é o efeito da pandemia, né? A maioria das escolas não teve tempo de trabalhar melhor os conteúdos, né? Aprofundar os conteúdos. Então, questões que teriam, como essa aí, ó, um nível médio, né? Não elevado, passaram a ter um nível elevado, porque o pessoal não estava, não está ainda, né? Para que você está, não está bem preparado. Certo? Então, vamos em frente, vamos pegar mais uma aqui. Hoje nós vamos trabalhar as de nível elevado. Eu vou falar para vocês, tá? Para todos não ficarem me xingando. Porque o Paulo só faz coisa difícil, coisa que eu não entendo. E tem isso na prova, né? Ó, questão número 11, essa sim, essa já tem, teria que pensar um pouquinho mais, teria que saber mais coisas, certo? Ó, diz assim, ó, descobertas por Gustav Rose em 1839, as perovskitas. Vocês vão dizer, Paulo, eu não sei o que é isso. Nem eu. Mas isso faz parte, gente, do jogo da prova. Colocar substâncias com nomes estranhos, que a gente nunca ouviu falar e nunca vai ouvir falar. Tá? Isso aí faz parte do jogo psicológico da prova. Já falei para vocês isso. Assim, ó, gente, quem faz as questões, o cara tem 3 meses para pensar isso. Tá? Tem 3 meses para pensar a questão. Então, isso é um joguinho psicológico. Né? Não vai colocar uma coisa que a gente conheça, porque se colocar uma substância, nome que a gente domina, a gente conhece, né? A gente relaxa, não é verdade? Agora, perovskitas, o que é isso? Então, vocês não têm que dar bola para isso. Continua lendo. Tá? Então, descobertas por Gustav Rose em 1839, as perovskitas representam uma classe de materiais com características únicas, que hoje estão revelando
inúmeras e versáteis aplicações e uma ampla gama de dispositivos tecnológicos. Muito bem. E um tipo de perovskita é muito utilizado em células solares. É baseada em haletos orgânicos e inorgânicos, cuja fórmula geral é, marcando aqui as coisas para nós, ó, cuja fórmula geral é AbX3. Tá? Então, vejam, tem uma fórmulazinha geral aqui, vou anotar aqui embaixo, ó, a fórmula AbX3. Muito bem. E agora eles começam a descrever a fórmula, quer ver? Em que o A e o B da fórmula, né, são cátions, isto é, são íons positivos, ok? E o X é um íon haleto, tá? Então, dá uma paradinha aqui. Ó, Paulo, cátion até eu sei o que é. Cátion é um íon positivo. Mas haleto, gente, haleto é o outro nomezinho que se dá para os elementos do grupo 17. Que a gente aprende no colégio com o nome de halogênios. Halogênios. Os halogênios, eles têm esse sinônimo, que é a palavra haleto. Certo? Bom, como a prova da URGS fornece a tabela, o que a gente tem que ir lá fazer? Olhar quais são os halogênios, quais são os haletos. E aí nós encontraríamos no grupo 17 esses elementos aqui, ó. O flúor, o cloro, o bromo, o iodo, principalmente, né? Tem mais dois ali, mas praticamente nunca são usados, né? Que é o astato e um novo que tem ali. Bom, ó, flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Vejam, ele está me dizendo que aqui, ó, esse X é um haleto. E X é um íon haleto. Bom, então o X só pode ser a fórmula, o flúor, o cloro, o bromo ou iodo, né? Vamos para as alternativas? Letra A. Olha aqui, ó, no lugar do X, a letra A tem oxigênio. Ó. O oxigênio não é um halogênio. Não pode ser a letra A. Viram? Não pode ser a letra C. Por quê? Porque não tem halogênio. Ó. No lugar do X, o X seria esse último aqui, que é o oxigênio. Tá? Então não tem halogênio. Estão vendo? Então a gente vai riscando. Ó. Já risquei duas alternativas. Tá. Agora vamos adiante. Seguindo a leitura. Diz assim, ó. O cátion A é orgânico. Tá? Deixa eu marcar isso aqui para nós. Peraí. Ó, cátion A. Deixa eu pegar ele aqui. O cátion A é orgânico. Bom, nós sabemos o quê? Que para algum composto, né, para uma estrutura ser orgânica, ela tem que ter o quê? Carbono. Certo? Então, aqui no início da fórmula, ó, o A tem que ter carbono. Pode ser a letra B? Pode, tem carbono aqui, ó. Pode ser a letra D de dado? Pode, aqui tem. Mas não pode ser a letra E, porque aqui é o césio. Césio. O césio está no grupo 1, césio não é carbono. Ó, já risquei. Certo? Então, vocês vejam assim, ó. Na maioria das questões que nós vamos fazer em prova, se a gente for eliminando, sempre vão sobrar duas alternativas no final. Então, hoje de manhã, eu estava dando aula, estava brincando, assim, ó, quer ver? Gente,
antes de ir para a prova, é bom, né, a gente fazer uma oração. Por quê? Né? E se eu vou ficar sempre entre duas, daqui a pouco vou ter que chutar uma ou outra, né? Nem sabe tudo, não é verdade? Vou ter que chutar. Se tiver de bem com Deus, é uma boa, né? Para chutar certo. Tá? Então, veja, já estou com duas. Tá legal? De novo, ó, o cátion A é orgânico. Então, eliminamos o que não tem carbono. Maior e mais positivo, mais eletropositivo do que o B. Tá? Que o B. Que é tipicamente um íon metálico bivalente. Isso é, com carga mais 2. Tá? Bom, tem duas maneiras de você sair dali. Tá? Vou pegar a letra B. Vou passar ela aqui para a gente poder analisar. Ó, pode ser a letra B? Pode. CH3, NH3, fecha. Esse aqui é o A, né? O B. O B é o PB. B. E o X, a fora, né? O X3, né? É o I3. Tá? Agora vamos pegar a letra D. D de dado. Ó, eu tenho CH3COO. Ok? O B é o estanho e o X é o bromo. Então, a briga agora é essa aqui, ó. Quem é que é mais metal? É o chumbo ou é o estanho? Se vocês estivessem fazendo essa prova, tenho certeza que vocês saberiam que o chumbo é metal, né? Então, o B é tipicamente um íon metálico. O chumbo é um metal. Então, a resposta tem que ser a letra B, não é? Essa é uma saída. A outra saída é a seguinte, ó, que é mais difícil essa saída. Por que não é a letra D de dado? Porque esse íon orgânico aqui, ó, CH3, COO, isso aí não é um cátion, isso aí é um ânion. Ele é negativo. Tá por quê? Porque esse íon, gente, ele vem do ácido carboxílico. Os ácidos terminam por hidrogênio. E o hidrogênio é que é o íon positivo no ácido. Todo o restante constitui o íon negativo. E o B é um cátion, como eles estão dizendo aqui, ó. Portanto, não pode ser a letra B. A resposta é a letra B. É? Então, veja que esse aí já exigiu uma análise mais profunda, né? Tudo bem. Vamos em frente? Professor, Não? Eu estou ouvindo. por algum acaso, assim como a lei diz em relação aos íons aletos, outras categorias têm nomes também da mesma forma, tipo calcogênios, que podem Sim, ser... mas aí não tem sinônimo, né? É, Calcogênio é o grupo 16, aí são calcogênios, né? Simplesmente isso. Tá? então, são só os aletos mesmo que têm esse nome. Exatamente. Só os Tá bom. halogênios podem ser chamados, que tem sinônimo, né? Os É halogênios, isso aí. é isso aí. Tá bom. Tá? Então, em frente. A próxima questão que eu escolhi aqui. Ó, então, aqui. Olha, cálculo, vamos ver. Ah, essa aqui. Essa questão aqui também. Isso aqui é muito comum na provinha da URGS, né? Que é a questão que vai falar para nós sobre as propriedades coligativas das soluções. Tá? Bom, vou mostrar para vocês uma forma de resolver isso aí
E não precisa a gente saber muita química. É só ter bom senso, tá? Muito bem. Ó, só para vocês terem uma ideia. Essas propriedades coligativas, eu vou fazer o resuminho aqui, tá? São propriedades que a gente utiliza, algumas delas, praticamente todos os dias. Ah, não faço, eu não fico fazendo experiência de química todos os dias. Faz sim. Claro que faz, tá? Só o fato da gente, de manhã, tomar um café, né? Ou preparar um suco, ou então preparar o almoço, a janta, né? Isso é química, né, gente? Até que se diz que todo químico é um bom cozinheiro. Um bom cozinheiro, sabe misturar coisas, né? Então, olhem só. Vou dar um exemplo para vocês, antes da gente começar. Tá? Quando a gente quer que a batata, vamos pegar batata ou cenoura, um legume. Quando a gente quer que a batata cozinhe mais rápido, eu não tenho panela de pressão, mas eu quero que ela cozinhe mais rápido. O que eu acrescento na água? Sal. Né? A gente sabe que se colocar sal na água, o alimento vai cozinhar mais rápido. Mas por quê? Porque colocando sal na água, gente, o ponto de ebulição da água pura, que é 100 graus, sobe para 105, 110 graus com a presença do sal. Isso é uma propriedade coligativa. Tá? Vou dar outro exemplo para vocês. Alguns de vocês até devem ter feito agora na passagem do ano. Tá? Colocou lá o refrigerante ou a cervejinha para gelar. Tá? Aí o pai comprou 5 quilos de gelo. Certo? Aí vocês colocaram todo aquele gelo lá em cima das latinhas de cerveja. Aí alguém dá uma ideia. Põe sal para gelar mais rápido. Não é que funciona? Funciona, né? Funciona. Por que funciona? Porque ao colocar o sal na água, tá? Ao invés da água, tá? Congelar a 0 graus, a água vai congelar numa temperatura abaixo de 0 graus. Menos 5 graus. Então, vai gelar mais rápido a bebida. Isso são propriedades coligativas. Tá? Vou dar outro exemplo para vocês. Ó. A gente quer comer uma salada de alface. Certo? Meia hora antes, a gente limpa, lava a alface direitinho e põe sal na alface. Vou deixar temperado. Quando for almoçar, aquela alface vai estar murcha, não vai? Porque toda a água que tem dentro da alface vai sair. Isso aí chama-se osmose. Tá? A água vai sair, a verdura vai murchar. Isso é uma propriedade coligativa. Tá certo? Bom, então, ó, cada propriedade tem um nomezinho diferente do outro. E vocês vão saber os nomes associando assim. Ó. Gente, se o exemplo que a prova te der passar a ideia de que ficou quente, aqueceu, então é ponto de ebulição. O nome da propriedade é ebullioscopia. Tá? Copia significa o estudo, né? Então, o estudo da ebulição. Quente. Se o exemplo que a prova te der passar a ideia para ti, ó, que a coisa ficou fria, frio, então aí o nome da propriedade é crios. Crios é o prefixo de frio. Crioscopia
é o nome da propriedade. Tá? Mas é questão de passar a ideia de que se mexeu na pressão atmosférica, no alto de uma montanha, a pressão é menor que o nível do mar. Pressão. Pressão. Qual é o prefixo de pressão? É conos. Tá? Quem vai para a academia, por exemplo, vai para aumentar o tônus muscular, tá? Deixar o músculo bem durinho. Então, o nome da propriedade é tonoscopia. Mas, se a questão passar a ideia de que ocorreu uma transferência de líquidos, né? E é o que nós chamamos de osmose, do meio menos para o meio mais concentrado. Né? Ou se pode ser o inverso também, né? Meio mais para o meio menos, a gente chama de osmose reversa. Mas se passar a ideia de que líquidos foram transferidos de um ponto para outro, então a propriedade coligativa chama-se osmoscopia. Então, como eu sempre digo, ó, tem um momento em que a gente tem que deixar a química de lado e ir na prática. Então, vejam, ó, as 4 palavrinhas que vão fazer vocês identificarem os fenômenos. Quente, ebulição, ó, ebulioscopia. Frio, frios, frioscopia. Pressão, tônus, tonoscopia. Essa é a barbada, né? Osmose, osmoscopia. Eu vou ler a questão. Vamos ler junto a questão. Ó, a dessalinização da água do mar é um processo que transforma a água do mar em água potável. Gente, ó, vamos parar um pouquinho para pensar. Tá? Aquilo que eu digo. Ó. A gente tem que entrar na prova com calma. Tá? Se entrar nervoso, não vai conseguir ler direito. Ó, a dessalinização da água do mar transforma a água do mar em água potável. Certo? Esse exemplo aí, ele passou a ideia de quê para vocês? De quente? Não, né? Frio? Também não, né? Pressão? Não. Transferência de líquidos, osmose? Sim, sim. A dessalinização da água do mar é um processo que transforma a água em água potável. São líquidos. Entenderam a ideia? Vamos adiante. E garante o abastecimento de milhões de pessoas no mundo. Atenção agora. Abaixo são descritas algumas técnicas empregadas nesse processo. Pessoal, prestem atenção na leitura de cada técnica. Vocês vão identificar na primeira palavra. Quer ver? Primeira técnica. Aquecimento. Não é uma coisa quente? Aí embaixo eles vão perguntar as propriedades coligativas envolvidas nas técnicas 1, 2 e 3 são. Então, vejam, ó. Aquecimento, gente. Coisa quente. Qual é a propriedade que está envolvida? Ebulioscopia. Bom, vamos lá. Ou é a letra A, ou é a letra O, B. Viram? Ah, já ficamos com 2 alternativas. Viram? O B já está fora, não pode ser. O C também está fora. E o E está fora. Agora vamos para o segundo evento. Venham comigo. Vamos ver. Olha aqui como vocês vão identificar fácil, fazer fácil as questões aqui. Ó. Número 2. O resfriamento. Gente, resfriamento não é frio? É frio, né?
Ninguém resfria e fica quente. Então, o resfriamento é frio. Olha aqui, frio. Olha o nome da propriedade que está associada. Frio, crioscopia. Terminou a questão, ó. É a letra A. Entendeu? Porque lá na letra B de dado, ó, a segunda é tônus. Tônus é pressão. Ó, letra A é a resposta. E a terceira, vamos ver se tem líquido para lá e para cá. Olha só. A passagem da água do mar. Passagem da água, líquido, sendo transferido, né? Através de uma membrana semipermeável. Passagem de líquidos. Tá? Então, passagem de líquidos, osmose. É a osmoscopia. Só que aqui a osmose eles chamam de reversa. Vou explicar para vocês. Que a osmose comum, isso a gente vê na biologia também, né? As células. A osmose comum é quando o líquido é transferido, ó, do meio menos concentrado, mais fraco, né? Menos concentrado, para o meio mais concentrado. Né? Que é o que, por exemplo, explica o fato da água subir até as folhas da árvore, né? Ela vai diluindo, ela vai subindo, porque ela vai passando do meio menos para o mais concentrado. Essa é a osmose comum. Quando a gente inverte esse sentido, então a gente chama de osmose inversa ou reversa, como está escrito ali. Tá? Então, isso significa osmose reversa. Essa dessalinização da água, gente, bom, eu já nem sei assim dizer para vocês quantas vezes já caiu isso. Tá? Bom, só no Enem já deve ter caído umas 15 vezes nesses últimos 20 anos. Só no Enem, né? A URGS também já fez essas questões de dessalinização da água do mar dezenas de vezes. Sempre osmose reversa. Tá? Entenderam? Então, como é que vocês vão identificar isso em prova? Tá? Pelas palavrinhas. Lembrem, ó, associe quente e ebulição, ponto de ebulição. Faz uma associação mental assim, não, se a água estiver fervendo, vou botar a mão, vou queimar, está quente. Ebulição. Frio. Tá? Gelar as bebidas mais rapidamente, por exemplo. Se o exemplo for assim, ó, sobre a neve, já caiu várias vezes, né? Em países onde há muita neve, costuma-se jogar sal na calçada para que a neve não se forme. Mas que é o fenômeno envolvido? Pensa, neve é frio. O fenômeno é a crioscopia. Tem um outro exemplo também que é muito comum assim nas provas, dizer assim, ó, para a água do radiador dos automóveis não ferver, gente, ferver é quente. Ebulioscopia. Não é? Pegaram bem essa associação? Olha que vocês vão usar isso aí. Tá certo? Em frente. Tem uma dúvida? Tranquilos? Então, vamos lá. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Vamos para a próxima questão que eu escolhi. Eu não estou fazendo em ordem, porque eu escolhi as questões, né, para a gente trabalhar. Essa aqui. Essa questão também é uma coisa muito comum na prova da URGS. Ela vai usar uma lei. Isso aí é termoquímica. Vocês podem ver porque aqui do lado foram dados delta gás, né? Variação de entalpia, variação de calor. E essa questão, gente, é uma questão clássica. É uma questão sobre a lei de Hess. O que é
a lei de Hess, né? Então, vamos lá. A lei de Hess é o seguinte. Quando a gente tem que descobrir a variação de calor de uma reação usando outras. Eu vou ler com vocês a questão. Vamos lá, Luiz. A reação de formação do etanol é definida abaixo. Então, eles me deram a reação de formação do etanol. 2 carbonos, mais 3 hidrogênios, mais meio oxigênio, formando o etanol, C2H5OH. Tá? Embora essa reação, tal como está escrito, não possa ser realizada em laboratório. Pode-se calcular o seu efeito térmico. Ó, deixa eu marcar esse termo aqui. Ó. Efeito térmico. Já comento sobre ele. Tá? Mediante uma combinação adequada de outras reações. Usando as reações abaixo, então aqui eles estão me dando 3 reações para usar. Tá? A pergunta é essa aqui. Ó. Qual a entalpia da reação de formação do etanol? Então, vamos revisar. Vamos lá. Primeiro, o que eles querem dizer com esse termo aí? Efeito térmico. Gente, efeito térmico. Vou puxar para cá, tá? Minha canetinha. Tá. Ó, efeito térmico é o que nós chamamos em química de calor da reação. O efeito térmico é o calor da reação. Toda reação química, quando se realiza, ela envolve calor, cujo sinônimo é a palavra entalpia. Claro que não é um termo comum, né, gente? Né, gurias? Ninguém, por exemplo, hoje estava quente, né? Ninguém diz assim, eu estou com uma entalpia hoje. Não. A gente fala normal, eu estou com calor. Certo? Mas o termo técnico é entalpia, é o calor da reação. O calor de uma reação, agora vocês vão lembrar, quer ele pode ser absorvido pela reação, então aí a reação passa a se chamar de endotérmica. São aquelas que absorvem calor ao se realizar. Quando a reação é endotérmica, meninas, o ΔH é a variação de calor. A reação é sempre positiva. É um valor maior do que 0. Agora, a reação ela pode ser exotérmica, lembram? Se ela for exotérmica, ao se realizar, ela libera calor. Isso é fácil de lembrar, né? Endo, é para dentro, né? Tecido endotelial. A biologia usa isso, né? A endoderme. E ex, é para fora. Né? Externo. Então, a reação exotérmica é a que libera calor. E o ΔH, isto é, a variação de calor de uma reação exotérmica, é sempre negativa, é menor do que 0. Se vocês olharem as 3 reações que foram dadas, ó, olha aqui, a primeira, ó, menos 394, a segunda, ó, menos 286, a terceira, ó, menos 1368. Todas as 3 reações que foram dadas são exotérmicas. Tá? Muito bem. Então, revisamos essa partezinha, né? Endotérmico e exotérmico. Tá bom. Em frente. Mas a questão pede o seguinte, ó. Embaixo. Qual a entalpia de formação do etanol?
Aqui em cima, eu quero fazer uma marcação para a gente passar como é que era. Ó, aqui foi dada a reação de formação do etanol. Ah, não entendi. O que eles querem que a gente faça? Gente, a lei de Hess é o seguinte, ó. É nós chegarmos ao resultado usando outras equações. No caso, vamos usar essas três aqui, ó. Então, o que tem que acontecer? Gente, eu tenho que somar essas três equações para obter aquela lá em cima. Eu vou anotar aqui embaixo, ó, embaixo do traço da soma, tá? Ó, 2 carbono sólido mais 3H2 gasoso mais meio O2 também gasoso, formando o álcool C2H5OH. Então, a pergunta é essa aqui, ó. Quanto vale ΔH? Isto é, a variação de entalpia desta reação aqui. Usando as outras três, né? Então, esse assunto é o que nós chamamos, em química, de lei de Hess. Hess é o sobrenome do cientista que bolou esse método, tá? A lei de Hess. Gente, a lei de Hess é muito simples. Ela diz assim, ó, que o ΔH de uma reação é igual à soma dos ΔHs das reações parciais, isto é, das reações que vão dar origem àquela que eu quero descobrir. Então, aqui, por exemplo, ó, a primeira eu vou chamar de ΔH1, a segunda ΔH2, ΔH3. Certo? Então, se eu somar esses três aqui, eu vou ter o resultado. Ah, que bom se fosse tão fácil assim, né? Eu tenho que cuidar, gente. O seguinte, ó, porque nem sempre, ó, atenção agora, nem sempre está escrito aqui embaixo, vou marcar aqui com a corzinha, ó, nem sempre está escrito aqui embaixo está igual ao que está lá em cima, ó. Olha, vocês notam que é diferente, né? Aqui embaixo, ó, na pergunta, vocês estão notando que eu tenho, olha só, gente, eu tenho 2 carbonos, ó, 2 mols, ó, tá vendo? Um 2 aqui, ó, eu tenho 2 carbonos. E aqui em cima eu só tenho 1. Não é? Então eu tenho que arrumar a equação aqui de cima. Eu tenho que ter 2 carbonos lá. Né? Porque senão vira o milagre da multiplicação do carbono. Como é que eu vou sair de 1 para chegar no final ter 2, né? Não, eu tenho que ter 2 no início e 2 no final. Ah, mas como é que eu faço isso? Matemática, gente. Matemática. Se eu quero 2 no final, só tem 1 no início, eu tenho que multiplicar essa equação toda por 2. Certo? Aí, quando vocês souberem a atitude que tem que ser tomada, multiplicar por 2, corre aqui, ó, multiplica o ΔH. Tá? Não perde tempo. Então, porque tudo que a gente faz numa equação reflete igualmente o ΔH. Tá? Não se preocupe, só põe aqui na frente assim, ah, vou multiplicar por 2, acabou. Não é multiplicar. Como vocês sabem, tem que multiplicar, porque aqui embaixo aparece coisa. Não é? Vejam que ficou igual. Agora ficou igual. Tenho 2 carbonos e 2 carbonos. Quer ver outra coisa que está igual? Olhem a posição desse carbono aqui, ó. Põe aí na telinha. Ele está antes da flechinha, né? Ele é o reagente. Olhem a posição dele aqui embaixo na perguntinha. Ó. Ah, ele também está antes da flechinha. Pô. É. Então tá certo, não tem que mexer. A única atitude é multiplicar essa equação por 2. Tá? Aí continua fazendo. Vamos para a próxima substância. A
próxima substância, vou trocar a cor, para não se perder, tá? A próxima substância é o H2, ó. Aqui embaixo, ó. H2. Tá lá em cima e procura onde é que ele está. Ah, ele está aqui, ó. E olha, esse está igual. Gente, se estiver igual, não tem que mexer. Mas não está, né? Vocês estão vendo que não está. Porque, olha só, aqui embaixo eu tenho 3 mols, ó. 3 H2, ó. 3. E aqui em cima eu só tenho 1. Tá vendo, ó? Então tem que arrumar. Você já sabe, tem que fazer. Se eu tenho 1, quero 3, multiplicar essa equação por 3, vezes 3. Imediatamente corre e multiplica também o ΔH. Né? No final a gente faz a... Observa outra coisa na lei de Hess. Ó, o H2 está antes da flechinha, né? Ele é um reagente, ó, antes da flechinha, do lado esquerdo. E lá em cima ele também está para o lado esquerdo. Então está certo, não tem que mexer. Ok? Muito bem. Certo? Eu vou dar uma dica para vocês, que é a que derruba o pessoal. Tá? Vocês não vão fazer se tiver uma lei de Hess na prova. Gente, pulem o oxigênio. Como assim? Pula o oxigênio. Porque o oxigênio ele é do mal. Ele aparece escrito em várias equações. Pula, vai para o próximo. Simplesmente faz isso, tá? E a próxima substância é o próprio álcool, como vocês estão vendo ali, ó. Tá aqui, ó. C2H5OH. Vai lá em cima e procura, ó. Tá na terceira equação, vai dar certinho. Olhem o númerozinho que está escrito na frente, ó. É 1. Não é verdade, ó? Tem 1, ó. 1. E lá na equaçãozinha parcial, também é 1. Então não tem que multiplicar por nada, né? Não tem que multiplicar. Mas, olhinhos de lince, Jó. Vocês estão vendo que na pergunta, ó, o álcool aparece do lado direito da equação. Viram? Ele é um produto. E lá em cima, ele aparece do lado esquerdo da equação. Tá? Paulo, eu não tinha notado. Por isso que a gente está revisando. Para alertar essas coisinhas. É verdade, agora que eu estou vendo. Ó, eu quero ele do lado direito, mas ele aqui está do lado esquerdo da equação. O que eu faço, então? Gente, uma coisa que está do lado esquerdo, que eu quero que vá para o lado direito, o que eu tenho que fazer? Inverter. Né? Então, essa equação aqui, nós vamos, vou escrever aqui no pretinho, nós vamos inverter. Sabe o que é inverter uma equação? É trocar o sinal do ΔH. Então, menos 1.368 vira mais 1.368. Lembra o que eu falei? Ó? Menos 1.368, a reação é exotérmica. Se eu inverter a equação, ela passa a ser endotérmica. Então, troca o sinal, viram? Vamos operar os outros aqui. E ver esses dois, daria 6. 4. Se fosse 400, daria 800. Menos 12, 788. Então, aqui, ó, menos 788. O segundo multiplicado por 3, deixa eu ver aqui, daria, de cabeça aqui, 600, 840, 858. Ó, menos 858. Pronto, agora eu vou fazer a soma algébrica, né? Vou somar os dois negativos. O que dá isso aqui? Deixa eu ver. 1.500 mais 1.500,
1.500, 1.630, 1.646. Ah, estou fazendo assim, ó, menos 1.646. Não sei se está certo. Tá? E agora eu vou arrematar, ó. Eu tenho menos 1.646 mais 1.368. Tá? Errado a conta aí. Bom, mas de qualquer maneira, olhem, nessa subtração, gente, não pode dar 2.000, né? Então, risca 2.000, né? Não vai dar 1.300 nessa subtração também. 1.600 menos 1.380 vai dar menos de 200. Não é verdade? Ou melhor, menos de 300. Então, com certeza, é a letra C. Claro que na prova você tem que fazer a conta. Aqui nós não vamos perder tempo. Tá? Viram como é que se faz a lei de Hess? Vou repetir. Vocês vão receber... Normalmente são 3 equações, né? Aqui, ó. Primeira, segunda e terceira. E uma equação que vocês vão ter que descobrir quanto vale ΔH, a variação de entalpia. Então, tem que arrumar cada equaçãozinha de acordo com o resultado. Vocês podem multiplicar, vocês podem dividir, vocês podem inverter. Esse que fique igual. Ó. Se aqui embaixo tem 2 carbonos, lá em cima também tem que ter 2. Se aqui embaixo o carbono está do lado esquerdo da equação, lá em cima ele tem que estar do lado esquerdo. Tá? Se ele estiver do lado direito, tem que inverter. Inverter significa trocar o sinal. Tudo que a gente fizer na equaçãozinha tem que ser feito no ΔH. Tá? E no final, soma tudo. E aí vocês vão ser felizes. Certo? Vou lá, vou em frente. Vocês viram que cada questão é uma revisão, né? Por isso que eu fiz questão de revisar usando as questões. Né? Bom, agora vem uma questão de observação. Certo? Essa questão, ela diz assim, ó, na reação de cloração do 2-metilbutano. Bom, então, olha só. Deixa eu marcar aqui para vocês, ó. A cloração do 2-metilbutano. O que é uma cloração? Bom, cloração é adicionar cloro, né? 2-metilbutano. Ah, como é que é a fórmula do 2-metilbutano? Gente, butano. Quantos carbonos tem? But, 4, né? Então, vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vamos usar a fórmula de linha, né? Mais rápido. E no carbono 2, tem um carbono, ó, metil. Então, vou começar do lado esquerdo, ó. 1, 2, e aqui tem um carbono, ó. 2-metil. Esse é o 2-metilbutano. Nós vamos fazer a cloração. Ih, Paulo, o que é uma cloração? Nós vamos adicionar cloro, né, gente? O cloro, ele é um gás. Então, a fórmula dele é Cl2. Bom, vamos continuar a leitura, que eles vão nos dar mais uma dica ali. Vou pegar uma flechinha bonitinha aqui. Pronto. Vamos continuar a leitura. Na reação de cloração 2-metilbutano, em presença de luz ultravioleta, a formação de produtos mono. O que é mono? Né? É monossubstituídos e HCl. Então, aqui vai formar um produto que eu não sei qual é ainda, monossubstituído, e HCl.
Pensem comigo, gurias. Pensem comigo. Vamos pensar juntinho, tá? Olha só. Gente, se eu estou colocando aqui 2 cloros, eles estão me dizendo que um está junto com o hidrogênio, o outro cloro tem que estar dentro do composto, né? O outro cloro vai entrar aqui, ó. Esse composto. Tá certo? Entenderam? Ó, a questão de lógica. Se eu tenho 2 cloros, cloro e cloro, um deles eu estou usando aqui, ó, no HCl, segundo o texto. Então, sobrou um. Onde é que está esse um que sobrou? Ele vai entrar nesse composto aqui, ó. E essa é a pergunta. Tá? A pergunta é, então, aqui, ó, o número de produtos monossubstituídos, isto é, que entrou um cloro só, diferentes, que podem ser formados igual a. O que foi isso? Acho que foi na aula de ontem, uma presencial de ontem, eu estava dizendo assim para o pessoal, gente, isso aí quem faz aquelas revistinhas que tem, eu faço muito isso, né? Porque uma vez me disseram, isso aí retarda o, como é que se diz, o Alzheimer, né? Eu faço muita palavra cruzada, inclusive tem aqui do meu lado, sempre tem, ó, cruzadas, e eu faço muito também aquelas revistas de lógica, tá? Velho, né? Tem que fazer. Isso aí, gente, é uma questão de lógica. Tá? Quantos produtos diferentes eu consigo formar colocando um cloro? Então, vou mostrar para vocês, tá? Bom, onde é que o cloro pode entrar? Nesta ponta aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, certo? E aqui entra um cloro. Ele pode entrar aqui no meio. 2, 3, 4. O cloro agora aqui, ó. É o segundo composto. Ele pode entrar lá em cima, na outra ponta. 2, 3, 4. E o cloro agora aqui, ó. Certo? Ele pode entrar nesse carbono aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E o cloro entrou aqui, ó. E ele pode entrar, por último, nesse carbono bem à direita, né? 1, 2, 3, 4. Cloro entrando aqui, ó. Vou botar ele aqui para baixo. Tá? Olha, gente. Quem fez assim, marcou a resposta. Bom, dá para fazer 5 compostos. Certo? E errou a questão. Porque 2 desses que vocês estão olhando são iguais. A resposta é 4. 2 são iguais. Vou até numerar enquanto vocês vão olhando aí. No início a gente demora um pouquinho, não se preocupe. Ó, composto 1, composto 2, composto 3, composto 4, composto 5. Por que eu disse para vocês que é aqueles probleminhas de lógica, né? Porque vocês têm que olhar de todos os ângulos o composto. Vai virando. Quer ver? Bom, tem alguns que a gente vê que não tem como, não tem, existe outro igual. Deixa eu pegar uma outra cor aqui para mostrar para vocês. Quer ver? Olhem esse aqui. Ó. Gente, 2 não pode, não tem outro igual. Só existe esse caso, tá vendo? Em que o cloro entrou aqui, ó, nesse composto, esse carbono aqui, ó. Já tinha um outro carbono. Não tem outro igual. Olha, aqui, ó. Não tem aqui, nem aqui, nem aqui, nem ali. Tá? Então, esse composto só existe ele. Certo? Então, no número 4, olha o número 4. Número 4 também só existe esse composto, ó. O cloro entrou nesse carbono aqui, ó.
Esse tem um outro composto, onde o cloro entrou do segundo carbono da direita para a esquerda. Ó. Não. Que o número 5 ele entrou no primeiro, não no segundo carbono. Ó. O número 3 está lá em cima. O número 2 também não. Ó. O segundo carbono da direita para a esquerda está aqui, não tem cloro. No número 1 também. Ó. Certo? Então, este composto aí é o único também. Ó, o 4. Vocês já conseguiram enxergar quais são os dois iguais? Vocês estão vendo? Isso não é química. Isso é observação. Os dois iguais são o primeiro e o terceiro. Faz assim, ó. Espera aí um pouquinho. Olhem aqui para o número 3 e vão girando ele para a esquerda. Vai girando ele. Tá? O que vai acontecer? Daqui a pouco ele vai estar assim, ó. Daqui, um cloro aqui, ó. Esse é igual a esse. Vocês estão vendo por que eu sempre insisto assim, ó? Gente, não pode exagerar no nervosismo na prova. Ah, mas Paulo, eu fico muito nervosa. Eu já falei, gente. Não precisa pagar terapeuta, não precisa pagar psiquiatra, não precisa pagar nada. Entra na internet, tem vários sites que vão nos ensinar, por exemplo, a respirar. E a respiração é fundamental, né? Vão nos ensinar a respirar com calma, na hora certa. Tá? A gente se sentir muito pressionado. Não, espera um pouquinho. Tá? Espera um pouquinho. Aí dá aquela respirada profunda, tá? Dá uma distraída, olha para o lado. Então, tem sites que nos ensinam isso. A gente não pode chegar numa prova e virar uma pilha de nervos, senão não enxerga. Senão não enxerga. Tá? Então, anotem aí o que eu estou falando, né? Olhar, tá? Sites para melhorar a respiração e tal. Muito bem. Então, a próxima, hein? A outra que eu escolhi. Ah, essa questão aí. Essa questão é de radioatividade. Ah, mas radioatividade é tão difícil. Não, não é. Gente, radioatividade. Essa questão aí, por exemplo, a gente só tem que saber, sabe o quê? Somar e subtrair. Vou ler para vocês a questão, tá? A gente explica para vocês. Em 26 de abril de 1986, o reator 4 da usina nuclear de Chernobyl, na atual Ucrânia, explodiu durante um teste de segurança, devido a uma combinação de erros humanos. Esse foi o pior desastre nuclear da história. Entre os resíduos radioativos mais poluentes provenientes do desastre estão os isótopos, com a respectiva meia-vida entre parênteses. Meia-vida, vou marcar isso aqui para nós. Tá? Meia, tá? Para explicar para vocês o que é. Então, entre os isótopos, respectivamente, estão entre parênteses. O xenônio 103, tá? 133. Ó, o xenônio 133, Gris, é de 5,2 anos. Tá? O que significa isso, né? Explica, é bem fácil. Quer? Ó, meia-vida. Leiam a palavra comigo. Ó. Meia-vida. Metade da vida. Meia-vida.
Gente, é o tempo que leva para uma amostra radioativa se reduzir à metade, meia vida. Tá? Então, por exemplo, quer ver? Eu tenho 100 gramas, tá, de xenônio 133, que é esse primeiro aqui, tá? Eu pegar qualquer outro ali. Gente, 100 gramas de xenônio 133. Daqui a 5.000, não, 5.000 não, desculpa, 5,2 anos, passados 5,2 anos, 100 gramas se reduzem a 50 gramas. Reduziu a metade. Isso é a meia-vida. Se passarem mais 5,2 anos, isto é, daqui a 10 anos, né? 5 mais 5, 10. 10 anos, 10,4 anos, eu vou ter só 25 gramas de xenônio. Estão me entendendo? Então, meia-vida é o tempo que uma amostra radioativa, isso acontece com os radioativos, uma amostra radioativa se reduz à metade. É mais ou menos como o nosso salário. Dia 5, ele é 1.000%, 100%. No dia 6, a gente só tem 50%. Já pagou metade. Tá? O nosso salário também tem meia-vida, ele vai se reduzindo à metade cada tempo que passa. Então, isto é meia-vida. Isso acontece com elementos que são radioativos, tá? Bem. Então, eles dão vários exemplos, vocês não vão usar nenhum, são exemplos que eles estão dando aqui. Tá? Então, aí falam no césio, no estrôncio, no césio. Césio 137, lembra do Césio 137? Aquele acidente radioativo na cidade de Goiânia, tá? Uns, sei eu quantos anos atrás, uns 30 anos atrás, matou várias pessoas, né? Aqui, ó, vejam, uma amostra de césio, para se reduzir à metade, ela leva 32 anos. Vocês imaginem, ó, se o césio, aquela da cidade de Goiânia, isso aconteceu há uns 30 anos atrás, né? Mais ou menos 30 anos. Tá? Se naquela época eles encontraram, digamos, 1 grama de césio, isso há 30 anos atrás. Atualmente ainda existe meio grama. Grama, 30 anos depois, meio grama, mais 30 anos, 0,25, isso é a meia-vida. Tá? Atualmente, vamos continuar ali, e por vários anos a seguir, o estrôncio 90 e o césio, eles erraram aqui, é CS, ó, e o césio 137, são as principais fontes de radiação na região afetada pela explosão. Eu estou falando daquele acidente lá em Chernobyl. A figura abaixo mostra, em particular, a cadeia de decaimentos que leva ao césio, sério, ó, césio 137, ao isótopo estável bário 137. Tá? Aqui ficou faltando, inclusive, um pedaço da pergunta, né? Agora que eu estou notando, ó, a pergunta é essa aqui, ó. Nessas 3 reações, são 3, ó, 1, 2, 3. Quais são as partículas e radiações emitidas? E radiações que foram emitidas nessas reações. Como assim? Tá, deixa eu revisar agora aqui, mostrar para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, o elemento radioativo é uma coisa engraçada, que nem
a pessoa, o cara que está ficando careca. Ele vai perdendo pedaços de si mesmo, né? Isto é radioatividade. Esses pedaços a gente chama de decaimento. Gente, quais são as partículas que podem ser emitidas na radioatividade? São duas. A partícula alfa e a partícula beta. E tem uma que é uma radiação, ela não é partícula. Qual é a diferença de radiação para partícula, Paulo? A radiação não tem massa, nem carga. Sabe qual é o nome da radiação? É a radiação gama. Acho que vocês já ouviram falar raios gamas, essa história toda. Cada uma delas, gente, tem uma forma para ser identificada. A partícula alfa, ó, preste atenção, ela tem massa 4 e carga mais 2. Então, mais 1. A partícula beta, ela tem massa 0 e ela tem carga menos 1. Certo? São os elétrons. E a radiação gama, como ela é uma onda eletromagnética, ela não tem massa e não tem carga. Essa é a mais penetrante, essa aí é a mais... Tá? Até a gente faz uma comparação assim, ó. Se uma pessoa for exposta, por exemplo, às partículas alfa, ela provavelmente vai desenvolver câncer de pele. A partícula alfa, ela não consegue atravessar a pele. Se uma pessoa for exposta às partículas beta, a emissão de partículas beta, ela terá câncer, tá, interno, certo? Vai afetar a parte, a endoderme, né? Abaixo da pele. Se ela for exposta à radiação gama, a radiação gama atravessa a pessoa. Então, ela atinge os órgãos internos, né? O fígado, o pâncreas, os rins. Certo? Se faz essa comparação. A radiação gama é a mais perigosa de todas. Tá legal? Bom, mas cada uma delas, gurias, tem uma forma de ser identificada. Então, como é que eu faço essa questão? Eles estão nos perguntando, em cada reaçãozinha dessas, quais as partículas ou radiações que foram emitidas. Vamos fazer uma por uma. Vou pegar a 1, tá? Primeira. Vou pegar a primeira. Preste atenção e vocês vão ver como é fácil isso aqui. Primeira, césio 137, 55. Ó, aqui a primeira. Uma pintadinha aqui para vocês se organizarem mentalmente, tá? Primeira reação é essa aqui, ó. Césio, não vai dar nada, tô pagando. Ó, primeira reação é essa aqui, ó. Né? Vai dar aqui embaixo, ó. Só subir aqui para mim, tá? Ó. Então, essa é a primeira reação, ó. Eu estou copiando aqui para nós, ó. Então, césio 137, 55. Se transformou em. Ó, bário, lá embaixo, ó. 137, 56. A pergunta é essa aqui, ó. Qual a partícula que foi emitida? Não sei. X. Gente, Lavoisier. Lembra Lavoisier? Nada se perde e nada se cria. Então, olha aqui, pessoal, olha, é matemática elementar. Vocês vão acertar isso aqui. Gente,
Se a massa do lado esquerdo da equação é 137, do lado direito tem que dar 137, porque não, a matéria não pode ser criada, nem desaparecer. Mas, Paulo, já tem 137 aqui. Ah, já tem 137 do outro lado? Então, significa que a massa da partícula aqui é zero. De 137 mais zero dá 137. Certo? E com isso, eu já sei, ou a resposta será beta, de massa zero, ou é a radiação gama que está aí. Alfa, nem pensar. Alfa teria dado 4. Diferença. Agora vamos ver embaixo. Atenção agora. Nesse momento, exatamente nesse momento, a porta corta o rabo. Ó, 55. E aqui eu tenho 56. Ah, não, mas eu tinha que ter 55. Então, qual é a carga que eu coloco aqui? Menos 1. Ah, não entendi. Faz a conta matemática. 56 menos 1, quanto é que dá? 55, é o que tem do outro lado. Então, a partícula é essa aqui, ó, 0 menos 1. Quem é o 0 menos 1? O beta. Vem para o aqui, ó. Pode ser a letra A? Pode. Beta menos 1, ó. Não pode ser a B, ó. Porque o beta está positivo. Não pode ser a C. Beta positivo. Não pode ser a E. Entendeu? Se vocês olharem, não adianta fazer a segunda equação, ó. Dá a mesma resposta. Então, vamos fazer a terceira. Ou vai dar gama, ou vai dar beta positivo, tá? Vamos fazer a número 3. Onde é que está a 3? Está aqui, ó. Vou anotar aqui para vocês, tá? Na equaçãozinha número 3, bário 137, 56, está sendo transformado, olha só, em bário 137, 56. Mas é a mesma coisa. Sabe por que é a mesma coisa? Porque a massa aqui é zero, 137 é igual a 137, e a carga também é zero, 56 é igual a 56. Olha qual é a partícula que está aqui. A partícula não, a radiação. A gama. Resposta. Letra A. Viram? É matemática. Tem que dar certinho ali. Tá certo? Pronto, pronto, pronto. Terminamos. E aí? Aproveitaram bastante hoje ou não? É bom, né? A gente revisar fazendo as questões, que aí aparece bastante coisa que a gente pode falar. Né? E aplicar também. Tá legal, meninas? Ó, beijão para vocês, bom fim de semana, tá? Cuidem-se. Tchau, Sôrio. Obrigada. Tchau, tchau. Ah, que é isso. Tchau, Tchau, tchau. senhor. Boa noite. Tchau. Boa noite, Patrícia. Tchau, tchau.